As estatísticas dizem que há milhões de cristãos em todo o mundo. Porém, quando muitos desses milhões são submetidos à provação, eles não resistem e saem da igreja. Muitos acham que são cristãos porque seus pais são cristãos, porque pertencem a uma igreja cristã, porque vão aos cultos, porque contribuem financeiramente para a igreja, porque alguma vez ele falou ou fala de Cristo. Mas isto não é ser cristão. Eu estou tratando nesta hora sobre o verdadeiro cristianismo. Cristianismo não é um rótulo eclesiástico. Ter um nome no hall de membro de uma igreja, ser batizado, fazer profissão de fé ou seguir a religião dos pais não é ser cristão. Não é só uma crença sincera. Sinceridade apenas não salva. Em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 25, nós vemos o exemplo do jovem rico. Cristianismo não é moralidade. As pessoas de alto padrão moral, mas que não estão salvas. Sim, há pessoas assim, que pelo seu estado de moralidade se julgam salvas. Outros exemplos, como muitos filósofos gregos e romanos, pregavam a moralidade. No livro de João, ainda no capítulo 8, versículo 1 ao 9, nós vemos que os acusadores da mulher adúltera, eram moralistas. Eles se julgavam sem pecados, mas não resistiram às próprias consciências. Cristianismo não são boas obras. O zelo religioso, a benevolência, a caridade. Os fariseus são um bom exemplo disso. O patriotismo e as falsas religiões praticam todas estas coisas, como o espiritismo, por exemplo. Cristianismo não é devoção, oração, adoração. Também nas religiões falsas e no paganismo há muitos sinceros. Um bom exemplo é Cornélio, em Atos capítulo 10. Mas ele não era salvo e teve que se converter a Cristo para ser salvo. Cristianismo não são sentimentos. A eloquência comove e a música produz o que parece ser adoração. Mas os sentimentos são traiçoeiros. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz que Deus conhece. É Ele que sonda a intenção do coração do homem, e todas as coisas estão patentes diante dele, e Ele sabe de tudo. Agora que você ouviu o que é ser cristão, o que não é cristianismo, eu quero dizer qual é o verdadeiro cristianismo. O que é o verdadeiro cristianismo? Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 6, versículo 4. A palavra do Senhor diz: se de sorte
que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Cristianismo é, primeiramente, andar em novidade de vida. Porque todas as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Somos novas criaturas. Para viver fazendo a vontade de Deus, para andar segundo a vontade de Deus. Romanos, ainda no capítulo 8, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar em novidade de vida é andar com Deus. Segundo, cristianismo é nascer de novo. Porque aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo, e o novo nascimento é com arrependimento dos pecados. E então passa-se a se converter ao caminho de Deus pelo arrependimento. Passa então a deixar os maus hábitos, a antiga natureza, e então entender e compreender as coisas de Deus reveladas pelo Espírito que penetra todas as coisas mais profundas de Deus. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus, a necessidade do arrependimento. O cristianismo é novo nascimento por isso, porque o homem natural não consegue entender e compreender as coisas de Deus. Somente aquele que é convencido pelo Espírito de Deus do pecado, da justiça e do juízo. Cristianismo ainda é andar como Jesus andou. Por que andar como Jesus? Porque Jesus Cristo fez coisas boas. Jesus Cristo foi perfeito em obras de justiça e santidade. Jesus Cristo foi misericordioso. Jesus Cristo foi longânimo. Jesus Cristo foi bondoso. E assim nós também devemos ser bondosos, misericordiosos, amorosos, cheios de amor, amando uns aos outros como nós mesmos. O cristianismo ainda é afastar-se da iniquidade. Porque aquele que ama o mundo, o apóstolo Tiago disse, se constitui amigo de Deus. Aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A iniquidade, o pecado afasta o homem de Deus, mas o afastamento, o distanciamento da iniquidade, do pecado, aproxima o homem de Deus. Portanto, a palavra de Deus diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ainda, cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas. Este é um dos mandamentos que Jesus Cristo deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, somos capazes de ultrapassar todos os limites, todas as barreiras que nos são impostas para experimentarmos como Pedro experimentou ali no mar, quando foi socorrido pelo Senhor, e disse ele e os discípulos, verdadeiramente és o Filho de Deus. Como Pedro e os outros dois discípulos na transfiguração de Jesus viram que era o Cristo, o Filho de Deus. Assim, então nós teremos
alcançado a verdadeira raiz do Evangelho, o verdadeiro significado do que é ser um cristão, um servo de Deus, andando como Cristo andou, andar em novidade de vida, nascendo de novo e andando na luz, porque Cristo está na luz.